Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Enganamos a nós mesmos se dissermos que não temos pecado nenhum. É evidente que a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. Se sabemos que pecamos e também o confessamos, Deus perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ele é fiel à sua palavra e justo para com a sua obra, fiel à sua promessa e justo para com a obra redentora do seu Filho na cruz. Ele não pode deixar de perdoar, pois ele mesmo disse também por causa da obra de redenção. Por causa da sua fidelidade e retidão, ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 10. Como podemos dizer que nunca pecamos? Isso faria de Deus um mentiroso e refutaria a necessidade de redenção. Por que pecamos? Deus nos provê a redenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Estas coisas se referem às palavras em 1 João 1:7-10. Deus ali descreve nossas várias condições diante dele devido aos nossos pecados. Por causa do sangue de Jesus, seu Filho, Deus perdoa os nossos pecados. Devido à sua fidelidade e justiça, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Não importa quais os tipos de pecados que cometemos, todos são perdoados. O que o Senhor fez foi nos perdoar completamente e nos purificar totalmente de todos os nossos pecados e de toda a nossa injustiça. Quando ele diz toda, não há dúvida de que ele quer dizer toda, não mude a sua palavra. Ele perdoa não apenas os nossos pecados do passado, mas todos os nossos pecados, pecados dos quais estamos conscientes, bem como aqueles dos quais não estamos. Prosseguimos com um perdão completo e perfeito. Estas coisas, no entanto, se referem a como nossos pecados são perdoados através da promessa e obra de Deus. Deus nos fala para que não pequemos. Ao vermos o grande perdão do Senhor para conosco, longe de sermos descuidados, ao contrário, somos constrangidos a não pecar. A seguir, tratamos de algo bastante específico. Os pecados já mencionados são mais gerais em natureza e o perdão experimentado é também geral quanto ao princípio. E com respeito aos pecados cometidos após termos crido no Senhor? Qual é o perdão específico? E se alguém pecar referindo-se aos filhos de Deus, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Junto ao Pai mostra que é uma questão familiar. Somos contados como filhos de Deus, pertencemos a esta família. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Porque na sua morte ele se tornou propiciação pelos nossos pecados, ele é agora nosso advogado junto ao Pai. Se um cristão pecar, tem um advogado junto ao Pai. Há um relacionamento de pai e filho se quem pecar for um crente. A palavra advogar, em grego, é parakletos e significa chamar para estar ao lado. Essa palavra possui dois usos diferentes. No aspecto civil é de alguém que está ao lado sempre pronto a ajudar, e no aspecto legal é utilizado como conselheiro ou procurador, alguém que toma para si plena responsabilidade pelo caso. Nosso Senhor nos trouxe a esta posição quando viemos à sua cruz. Como ele assumiu nosso caso? Sendo propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2:2. Propiciação aqui é comparada às cinzas da novilha vermelha em Números 19. Como temos mencionado, a provisão encontrada em Números 19 é para utilização futura. Da mesma maneira, o perdão de nossos pecados, incluindo os do presente e os do futuro, é baseado na obra consumada da cruz. Não há necessidade de uma nova cruz, porque a obra redentora da cruz é eternamente eficaz. Os recém-convertidos devem ser exortados a não pecar. Não devem pecar de maneira alguma, e isto é possível a eles. Se infelizmente pecarem, que possam se lembrar que o sangue do Senhor Jesus pode ainda purificar de todos os nossos pecados. Ele é o nosso defensor, ele é o justo.
O fato absoluto de que Ele está agora com o Pai garante o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, não se permaneça na vergonha do pecado como se tal sofrimento trouxesse santidade. Não pense que prolongar a consciência do pecado é de alguma forma indicação de santidade. Se alguém pecar, a primeira coisa a se fazer é ir até Deus e confessar: eu pequei. Isto é julgar a si mesmo, chamando o pecado pelo seu nome certo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fizer assim, você verá que Deus perdoa e que a comunhão com Ele é restaurada imediatamente. O caminho para a restauração. Se um filho de Deus pecar e continuar naquele pecado sem confessá-lo, ele continua sendo filho de Deus e Deus ainda é seu Pai. Sua comunhão com Deus, no entanto, estará perdida. Há agora fraqueza em sua consciência e ele é incapaz de se erguer diante de Deus. Pode tentar ter comunhão com Deus, mas verá que é doloroso e uma comunhão muito limitada. É como uma criança que fez algo errado, mesmo que sua mãe não saiba e ainda não a tenha repreendido, ela sente-se desconfortável. Ela encontra dificuldades em ter uma comunhão plena, porque dentro de si há uma sensação de distância. Há apenas um caminho para a restauração. Ir até Deus e confessar o pecado, crendo que o Senhor Jesus é nosso advogado e tratou de todos os nossos pecados. Assim, estando diante dele, humildemente reconhecendo a falha, volto-me para o Senhor para que, daqui por diante, eu não seja arrogante e descuidado. Aprendemos quão propensos somos a cair. Não somos melhores que os outros. Assim oro para que o Senhor seja misericordioso para comigo, a fim de continuar com o Senhor passo a passo. Louvado seja Deus, porque temos um advogado diante Ele. Alguém que está ao nosso lado. Extraído do livro Não Mais Eu, Mas Cristo. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. O necessário hábito de restituição e pedido de desculpas. O hábito de pedir desculpas e fazer restituições é algo que necessita ser cultivado após havermos crido no Senhor. Não estamos nos referindo a coisas do passado. Já tratamos desse assunto na lição 2. Devemos aprender a reparar nossas faltas, seja restituindo ou pedindo desculpas, caso tenhamos ofendido ou ferido alguém. Se confessarmos a Deus e pedirmos desculpas aos homens, nossa consciência deverá permanecer sensível e aguçada. Caso contrário, ela ficará endurecida, e uma consciência assim é incapaz de receber a luz de Deus. Dificilmente a luz brilha sobre uma pessoa com a consciência endurecida. Evan Roberts, famoso evangelista do país de Gales, gostava de perguntar às pessoas: quando foi a última vez que você pediu desculpas? Se a última vez foi há muito tempo, há algo errado. Passar anos sem ofender ninguém é inconcebível. Muito provavelmente, ofendemos a outrem sem estarmos conscientes de nossos pecados. Isso prova que há algo de errado com nossa consciência, ela deve estar em trevas, insensível e sem luz. Quando foi a última vez que você pediu desculpas? Conseguimos saber se há alguma barreira entre a pessoa e Deus ao repararmos no intervalo de tempo decorrido desde a última vez que ela pediu desculpas. Se o intervalo de tempo for grande, provavelmente falta luz ao espírito daquela pessoa. Se ela, no entanto, recentemente pediu desculpas a alguém, sabemos então que sua consciência está sensível. Neófitos deveriam ver a importância de uma consciência sensível, pois é isso que nos capacita a viver na luz de Deus. Tratar nossos pecados como pecados é a consequência de uma consciência sensível. Teremos muitas vezes que confessar nossos pecados a Deus e nos desculparmos, também, perante os homens. Pecados que demandam desculpas. Que pecados requerem desculpas? Nem todo pecado demanda um pedido de desculpa. Devemos, no entanto, nos desculpar por aqueles que feriram ou causaram danos a outrem. Se eu pecar e o que fiz causa algum tipo de perda a meu irmão ou a um incrédulo, devo expressar meu arrependimento àquela pessoa. Não devo apenas confessar a Deus o meu erro, mas também me desculpar com a pessoa envolvida. Podemos pedir que Deus perdoe nossos pecados, mas como poderíamos pedir que Ele nos perdoe em nome de outrem?
Certamente devemos confessar a Ele e pedir-lhe que nos perdoe, no entanto devemos também consertar com aqueles a quem ferimos. É muito que nunca tenhamos a impressão de que pedir perdão a Deus somente seja suficiente para cobrir nossas ofensas contra outrem. Por outro lado, um pecado cometido contra homens demanda um pedido de desculpas a homens. Possam os recém-convertidos ser poupados de se excederem, de irem muito além. Qualquer pecado cometido contra Deus, mas não relacionado com homens, necessita ser confessado a Deus apenas, mas aqueles cometidos contra homens, demandam que se solicite desculpas aos homens. Pelo que devemos pedir perdão. Como devemos pedir perdão pelos nossos pecados? Vamos analisar a oferta pela culpa descrita em Levítico 6. A oferta pela culpa tem dois lados. Se alguém pecar contra o homem, essa pessoa peça também contra Deus. Todo pecado contra o homem é também uma afronta contra Deus. Todo pecado está destituído da glória de Deus. Ao confessar seu pecado, o pecador deve, portanto, oferecer a Deus uma oferta. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa são completamente diferentes. A oferta pelo pecado trata com o pecado como um todo, ela diz respeito especialmente ao dia da expiação, apesar de não se referir apenas àquele dia. Ela soluciona o problema do pecado diante de Deus. A oferta pela culpa está direcionada aos muitos pecados que cometemos contra pessoas. De acordo com Levítico 5, além de serem confessados a Deus, um sacrifício deve ser oferecido para a remissão dos pecados cometidos contra homens. Mais instruções com relação à oferta pela culpa são encontradas em Levítico 6. Vemos ali que, tal como a oferta de sacrifício a Deus, deve haver algum tipo de conserto com as pessoas a quem ofendemos. Enquanto Levítico 5 nos instrui a como lidar com diversos pecados diante de Deus, confessando e confiando na cruz para a remissão de pecados, ainda assim o problema não termina ali. Se pecarmos contra homens devemos esclarecer todo e qualquer problema com aquelas pessoas a quem ofendemos. Vejamos como proceder com relação a esse lado humano analisando mais de perto o texto de Levítico 6, 2-7. A oferta pela culpa mostra que para haver perdão, os problemas concernentes a outras pessoas devem ser primeiramente tratados. O perdão não seria concedido até que as desavenças com as outras pessoas tenham sido completamente esclarecidas. Uma exigência da oferta pela culpa é que deve haver restituição de qualquer coisa de natureza material devida a alguém. Vamos considerar mais especificamente os itens mencionados em Levítico 6. Falta de cuidado ao guardar coisas. O primeiro problema mencionado é aquele em que algo é deixado em mãos de alguém por seus vizinhos. Tais coisas são, na Bíblia, denominadas de depósito. Os filhos de Deus devem ter cuidado com as coisas deixadas em depósito com eles. A melhor opção é não aceitar depósito algum, se possível. Caso, porém, o depósito seja aceito, ele deve ser guardado com cuidado. Se acontecer alguma coisa com tal depósito, o responsável deverá pagar os prejuízos. Negociação desonesta. Alguém pode também proceder incorretamente com relação a negociações. Um exemplo da desonestidade seria devolver algo que vale menos ou pior do aquilo originalmente deixado em depósito. Essa é uma transação desonesta e é uma ofensa contra Deus. Quanto a fazer uma negociação, se qualquer meio impróprio for utilizado, tal como mentir para ter lucro ou para reter algo que não lhe pertence, você terá então pecado contra Deus. Essa situação deve ser tratada com rigidez. Roubo. Apesar de roubar não ser muito comum entre os irmãos, deve ser lembrado aqui que ninguém deve empregar qualquer método que de alguma forma se assemelhe a roubo. Fazer uso da própria posição ou autoridade ou mesmo conveniência para obter algo pertencente a outrem se enquadra nesta categoria. Tais ações são pecado diante de Deus e dos homens. Oprimir o próximo. Não devemos de forma alguma aproveitar do nosso próximo em benefício próprio, muito menos usar nossa posição para oprimi-lo ou demonstrar uma atitude arrogante para com ele. Os filhos de Deus não devem agir de tal modo por ser isso pecado aos olhos de Deus. Desonestidade em relação a achados e perdidos.
Os recém-convertidos, em especial, devem ser cuidadosos quanto àquilo que encontrarem. Pelo fato de não saber ainda o que significa andar nos caminhos da justiça, os neófitos podem ter uma atitude inadequada em relação a tais artigos. Pode ser que fiquem tentados a se aproveitar da situação reduzindo o valor ou a quantidade ou mesmo a condição em que acharam o objeto em questão antes de retorná-lo. Tais coisas são feitas em benefício próprio, mas são erradas perante Deus. Jurar falsamente. Jurar em relação a uma mentira, dizendo ter visto ou não, saber ou não, é definitivamente pecado e algo que deve ser tratado. Ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, essa é a parte do sacrifício pelo pecado voluntário que se refere ao nosso lidar com outras pessoas. Tudo aquilo que é mencionado nessa passagem são coisas materiais. Penso que os filhos de Deus precisam aprender uma lição básica, nunca tentar torcer as coisas de modo a tomar posse daquilo que pertence a outrem. Não interessa qual o raciocínio ou alegação usada, simplesmente não é direito tomar aquilo que pertence a outra pessoa. O que quer que seja de outrem, é de outrem, e de forma alguma deve ser apropriado por você, pois isso é incompatível com os padrões cristãos. Desde o início, o novo convertido deve, portanto, confessar sinceramente a Deus o pecado cometido. Se ele usar de falsidade em qualquer das 6 situações mencionadas objetivando tirar proveito próprio, terá pecado. Um cristão não deve apossar-se de coisas que tenham sido perdidas. Ao encontrar algo, ele deve restituí-lo a seu dono. A lei humana pode permiti-lo, dizendo que depois de um certo período de tempo, aquilo que foi encontrado pode se tornar daquele que o encontrou. Nós cristãos devemos, porém, devolver aquilo que pegamos, nunca considerando tal coisa como nossa. Se tal fato é verdadeiro em relação àquilo que achamos, muito mais em relação àquilo ganho por outros meios. Não é correto nos apossarmos daquilo que é de outrem usando meios iníquos. Sendo tal procedimento um mau hábito, não devemos como crentes levar vantagem sobre outras pessoas. Manter a conduta reta e a consciência limpa diante de Deus são deveres do cristão. A palavra de Deus é clara, será, pois, que, tendo pecado e tendo se tornado culpado, restituirá aquilo que roubou. A restituição na oferta pela culpa está conectada ao propiciar na propiciação. Uma oferta pela culpa possui 2 facetas, a propiciação diante de Deus e o restaurar diante dos homens. A propiciação diante de Deus por si só não é suficiente, deve haver também a restituição. A oferta pela culpa mencionada em Levítico 5 não engloba o lado humano porque é oferecida pelo pecado que não causou dano nem perda material a outrem. Não há, portanto, a necessidade de restituição. Em Levítico 6, no entanto, há perda material ou dano físico envolvidos, devendo haver restituição. A palavra de Deus diz, e o restituirá por inteiro. Como restituir? Mencionamos em lição anterior que devemos lidar completamente com as situações em que estivemos envolvidos antes de crer no Senhor. Devemos agora também lidar com todo e qualquer erro que tenhamos cometido após haver crido nele. Podemos até não pecar, mas se pecarmos, devemos confessar a Deus. Nossa comunhão com Deus pode ser restaurada através de Jesus, nosso mediador, conforme tipificado pelas cinzas do propiciatório. Se guardamos conosco algo pertencente a outrem, devemos devolver, não podemos de forma alguma apossar-nos de algo alheio. O problema agora é, como restituir? E o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Versículo 5. 5 pontos devem ser aqui ponderados. A regra da restituição. Primeiramente, deve haver restituição. Ninguém pode dizer, está tudo bem, simplesmente porque o pecado foi confessado mantendo consigo, no entanto, aquilo que pertence a outrem. Tal pessoa estará errada enquanto estiver de posse do pertence de outrem. O princípio da restituição. Deus deseja que façamos a restituição completa e ainda acrescentemos 1/5. Por que esse 5º deve ser acrescentado? O princípio é que haja restituição completa. Deus não quer que seus filhos façam meramente o bastante.
Ele quer que avancemos bem adiante, deixando uma margem de folga. Ao pedir desculpas ou ao fazer uma restituição, não devemos fazer os cálculos exatos, mas devemos ser solidários e generosos e fiéis. Confesse liberalmente. Sinto algumas vezes que a confissão de algumas pessoas carece de muito da quinta parte adicional. Quando tais pessoas confessam, dirão que estão erradas nesse ponto e, portanto, pedirão desculpas, naquele ponto. No entanto, acham que não pecaram, pelo contrário, acham que elas é que foram ofendidas. Afirmo, entretanto, que tal coisa não é uma confissão, mas sim um ajuste de contas. Estou errado ao dizer isso, mas você está errado ao dizer aquilo. Isso é ajuste de contas. Ao pedir desculpas, não seja econômico. Peça desculpas para mais, não para menos. Não lhe foi solicitado pecar, para restituir, por que não restituir a mais? Esse é o verdadeiro espírito de confissão. Não restitua somente o tanto que você tirou. Os filhos de Deus devem fazer mais do que o mínimo. Permaneça firme na posição de filho de Deus. Um filho de Deus deve manter sua posição de filho de Deus em tudo aquilo que fizer. Pedir desculpas no estilo pequei, mas você também pecou é um pedido apenas externo, não é a forma apropriada para os filhos de Deus. Um filho de Deus precisa reconhecer seu pecado com sinceridade e ainda acrescer a isso a quinta parte como restituição. Não deve haver cálculos ao confessar. Calcular o quanto devo a você e o quanto você deve a mim não é uma atitude cristã. A princípio eu não estava com raiva. Foi o que você disse que me fez ficar com raiva. Posso até confessá-la, mas você também deve confessar suas palavras ríspidas. Novamente temos uma distribuição de responsabilidades pelos erros cometidos. Ao se desculpar, é preferível ser generoso a ser econômico. Acrescente a quinta parte. Creio que existe um benefício claro ao se acrescentar a quinta parte. Tal procedimento não incentiva a continuar agindo da mesma forma uma vez que implica em perda. À primeira vista tal prática pode parecer vantajosa, mas na verdade você acaba perdendo no final. Apenas 5/5 foram tomados, 6/5, porém devem ser restituídos. Ao tomar, você teve a impressão de estar ganhando, ao restituir, porém, o Senhor diz, restituirá por inteiro e ainda a isso acrescentará a quinta parte. O momento da restituição. O pedido de desculpas e a restituição devem ser feitos na primeira oportunidade. A palavra de Deus diz, aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Se está a seu alcance fazê-lo e a coisa em questão ainda está lá, a restituição deverá acontecer no mesmo dia em que foi achado o culpado. É muito fácil adiar esse tipo de decisão. Devido a adiamentos como esse, muitos filhos de Deus acabam se tornando insensíveis. A partir do momento que você recebe luz e vê a sua culpa, esse é o momento de agir. O melhor é restituir no mesmo dia. Que os recém-convertidos se mantenham no caminho reto. Nunca deve tentar levar vantagem sobre outras pessoas, porque fazê-lo é pecado. Um princípio básico de nossa vida cristã aqui na Terra é nunca ganhar às custas de outrem. É errado levar vantagem sobre outras pessoas. Que os novos convertidos possam aprender a ser justos desde o começo de sua vida cristã. Conheço alguns lugares em que os irmãos e irmãs costumam fazer uma restituição pública. Não concordo com o tipo de confissão pública feita em reuniões de reavivamento. Não creio que aquilo que ofendeu um indivíduo somente deva ser confessado em público. Não obstante, creio que toda injustiça deve ser tratada, senão os filhos de Deus ficarão destituídos do senso de justiça. Tal atitude causa uma consciência de culpa perante Deus e ainda reduz a luz necessária para o seu caminhar. Devemos, portanto, estar atentos a esse assunto. Buscando o perdão de Deus.
Lembre-se, no entanto, que se desculpar e restituir sozinhos são ainda insuficientes. A questão não se encerra aqui uma vez que há algo ainda a se fazer. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Levítico 6 horas e 6 minutos. A oferta pela culpa em Levítico 5 diz respeito somente ao que fazer com relação a Deus, já que não houve nenhum problema com alguma pessoa. O capítulo 6, entretanto, lida com a situação em que se pecou contra alguém. Nesse caso, deve-se tratar primeiro do pecado cometido contra pessoas e depois se dirigir a Deus para perdão. A menos que o problema tenha sido resolvido com a pessoa, não há como correr para Deus buscando perdão. A pessoa transgressora deve primeiramente restituir o que foi tirado e aí então poderá receber o perdão de Deus. Depois do carneiro sem defeito ter sido oferecido ao Senhor como oferta pela culpa, então o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Versículo 7. Um costume para toda a vida. Essa é uma questão de suma importância. Precisamos fazer o melhor possível para restituir o que devemos às pessoas e depois vir ao Senhor e, pelo seu sangue, buscar o perdão. Não considere isso por demais elementar. Pode ser uma surpresa para você saber que tais ofensas são comuns em todo lugar e, ao longo dos anos, têm aumentado. Se formos descuidados, facilmente tiramos proveito das pessoas. Portanto, para os filhos de Deus restituírem o que não lhes pertence deve ser uma prática para toda a vida. A prática em Mateus 5. Consideremos agora a segunda porção das Escrituras, em Mateus 5 mencionada no início. Há uma diferença entre Mateus 5 e Levítico 6. Este lida apenas com dívidas materiais, ao passo que aquele tem uma aplicação mais ampla. Lide com toda a dívida. O último centavo mencionado em Mateus 5 não tem em vista um determinado montante de dinheiro, mas sugere que uma pessoa que tenha qualquer dívida que não tenha sido totalmente paga ainda não está livre. Reconcilia-te com teu irmão primeiro. Vamos considerar essa passagem mais de perto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aqui refere-se especificamente a questões entre os filhos de Deus, questões entre irmãos. A menção é feita com relação a ofertar diante do altar, e não enquanto orando. No momento da oferta, você se lembra que há um irmão com algo contra você. Essa é a direção de Deus. Frequentemente, em questões como essa, o Espírito Santo traz à memória um certo incidente ou coloca certos pensamentos em sua mente. Quando isso acontecer, não desconsidere tais pensamentos nem tente livrar-se deles. Pelo contrário, lide com eles fielmente. Quando você se lembrar de como seu irmão se sente, é porque provavelmente você o ofendeu. Tal dívida pode ou não ser material, no entanto é uma dívida. Você pode tê-lo ofendido ao lidar com ele de forma injusta com relação a coisas materiais ou não. Nesse caso, ele tem algo contra você. Se um irmão ou outra pessoa qualquer a quem você tiver ofendido, gemer e sofrer diante de Deus por sua causa, então sua situação é seriamente restritiva aos olhos de Deus. Um recém-convertido deve saber que se não se desculpar e pedir perdão àquele contra quem pecou, ele sofrerá perda se o irmão ofendido mencionar o seu nome com suspiros diante de Deus. As suas ofertas não serão aceitas e suas orações não serão ouvidas. Portanto, devemos estar atentos para que não aconteça de um irmão 5. Suspirar diante de Deus por nossa causa. Os seus suspiros nos tornam inúteis e bloqueiam nosso caminho a Deus. A pessoa não precisa reclamar de você diante de Deus, basta suspirar a esta pessoa, e suas ofertas serão rejeitadas e suas orações e sacrifícios deixarão de serem ouvidos. Seu suspiro a esta pessoa é o suficiente para dificultar as coisas. Nunca devemos dar oportunidade para que um irmão ou irmã suspire diante de Deus por nossa causa. Se isso ocorrer, nosso caminho espiritual estará obstruído e todas as nossas ofertas serão inúteis. Se, ao estar diante do altar para ofertar, você se lembrar que um irmão tem algo contra você, é melhor não prosseguir. Deixe sua oferta, pois é correto deixá-la para ser ofertada depois.
Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ainda que a oferta seja para Deus, é necessário que haja reconciliação com o homem. Quem não consegue se reconciliar com o homem não pode ofertar a Deus. O que significa reconciliar-te com teu irmão? Significa acalmar a sua ira, seja restituindo, seja pedindo desculpas. Você deve pedir desculpas até que ele esteja razoavelmente satisfeito. O problema aqui não é mais acrescentar a quinta parte, ou a sexta parte ou mesmo a terceira parte. A questão é a reconciliação e isso implica na satisfação daquele que foi ofendido. Pelo fato de haver pecado contra ele, você tornou-se o seu devedor. Você fez com que ele o visse como alguém que não é justo diante de Deus, e por isso ele suspira a Deus por sua causa. Deixe-me dizer-lhe que isso interrompe toda a sua comunicação com Deus. Ainda que você não esteja ciente dessas trevas, você percebe que não é adequado entregar sua oferta no altar. Não apenas sente-se inadequado a pedir algo a Deus, como também se sente incapaz de dar algo a Ele. Tudo pode estar sobre o altar, mas Deus não aceitará nenhuma delas. Por essa razão você deve satisfazer o seu irmão antes de se chegar ao altar. Qualquer que seja a demanda de seu irmão, faça tudo o possível, dentro do razoável, para satisfazê-lo. Você deve aprender a satisfazer o pedido de justiça de seu irmão bem como a justa demanda de Deus. Entre em acordo com seu adversário sem demora. Não ofenda as pessoas facilmente, especialmente não ofenda um irmão. No entanto, caso você o faça, você estará sob um juízo o qual é difícil de se desvencilhar. O Senhor é enfático ao colocar: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Como? Enquanto estás com ele a caminho. Estamos hoje todos a caminho. Nem ele ou você estão mortos. Ambos estão vivos e portanto ainda a caminho. Acerte com ele rapidamente sem demora. Haverá um dia quando nem ele ou você estarão a caminho. Quem sabe qual de vocês dois vai partir primeiro? Será então muito tarde. Portanto, enquanto ambos estão ainda a caminho, enquanto existe a oportunidade de conversar e pedir desculpas, você entra em acordo com ele rapidamente. Do mesmo modo, a porta da desculpa não se apresenta sempre aberta. Um irmão algumas vezes pode se arrepender, ainda assim não ter a oportunidade de desculpar-se pelo outro já não estar mais a caminho. Agarre, portanto, enquanto ambos estão ainda a caminho. Reconcilie-se com ele. Confissão e vida cristã estão ligadas intimamente. O tempo da reconciliação é agora. Se um dos dois lados não está a caminho, a mesma não pode acontecer. Sabendo quão sério é esse assunto, não podemos ser displicentes em relação a ele. Aprendamos diante de Deus como nos reconciliar com nosso irmão. Não devemos adiar. Devemos nos atentar que ninguém reclame de nós. Se estivermos errados, devemos fazer o máximo para nos desculpar para que não percamos a oportunidade da reconciliação. O Senhor prossegue usando uma ilustração humana, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Não posso entrar em detalhes. É possível que essa colocação se relacione com o reino. Não podemos, no entanto, enfatizar a interpretação do último centavo, mas queremos ressaltar aqui sua implicação prática. O pagamento do último centavo indica que a questão, seja ela qual for, deve ser resolvida perante Deus. O caso não vai ser suspenso até que seja pago por completo. O propósito do Senhor aqui não é nos ensinar como seremos julgados no futuro, ou como seremos presos, ou como sairemos dali. O Senhor não enfatiza nenhuma dessas questões aqui. Ele insiste somente em que nos reconciliemos hoje. Não fique esperando por algum momento no futuro, o último centavo deve ser pago hoje. Faça isso enquanto está no caminho. Não adie tal momento. O Senhor nos mostra claramente que não vale a pena deixar para depois. Aprenda com diligência.
Os filhos de Deus devem aprender diligentemente a restituir onde a restituição é devida e pedir desculpas onde desculpar-se se faz necessário. Todos aqueles que têm aprendido a servir a Deus devem estar atentos a essa questão. É mais seguro pedir desculpas e reparar o erro constantemente. É perigoso não se posicionar de forma clara quanto a isso. Não devemos deixar que irmãos tenham do que reclamar de nós. Devemos reconhecer cada uma de nossas faltas a menos que tenhamos consciência limpa de que não fizemos nada de errado. Devemos nos conduzir de forma imaculada. Não é possível que estejamos sempre certos e os demais sempre errados. Não combina dizermos que estamos corretos enquanto outros reclamam de nós. Como desculpar-se e restituir? Vejamos agora como devemos proceder ao pedir desculpas e como fazer uma restituição. A abrangência. Ao lidarmos com fazer uma restituição e apresentar desculpas, o próprio pecado determina a abrangência das desculpas ou da restituição. Não há necessidade de irmos a extremos. Irmãos e irmãs devem agir de acordo com a palavra de Deus e não se cederem. É no excesso que Satanás tem a oportunidade de lançar seu ataque. A abrangência das desculpas deve ser tão ampla quanto a abrangência do pecado. Se o pecado é contra todos, devemos confessá-lo a todos. Se ele for contra uma única pessoa, devemos confessá-lo somente a ela. Confessar a uma única pessoa quando o pecado é contra todos não é o bastante. Confessar a todos quando o pecado é contra uma única pessoa é exagero. A amplitude do pecado determina a amplitude da confissão. É óbvio que dar testemunho é um outro problema. Pequei frequentemente de forma pessoal, mas quero testificar a respeito dos irmãos e irmãs. Novamente, esse é um assunto a ser tratado separadamente. Desculpas e restituição, no entanto, são claras quanto à sua abrangência. Ser injusto ao incriminar outros. Caso duas pessoas cometam pecado junto, por exemplo, roubo ou falso testemunho para obter algo, aquele que se desculpar e restituir não deve incriminar o outro. Seja o que for que soubermos, devemos guardá-lo em confiança. Aquele que viola a confiança do outro, peça. Se alguém me conta determinado assunto, é como se essa pessoa confiasse a mim uma determinada soma de dinheiro. Não posso vender minha confiança porque seria incorreto. É pecado revelar qualquer assunto que tenha sido confiado a nós. Ao desculpar-se ou fazer uma restituição, não peque incriminando a outra pessoa. Pecados que não devem ser confessados. Existem alguns pecados que não devem ser confessados como uma confissão para se apaziguar a própria consciência, sendo que aquele que ouve a confissão, em consequência, perde a própria paz. Adquirir paz interior em detrimento da paz de outrem não deve ser feito. Suponhamos, por exemplo, que uma menina faça algo terrível, pecando contra sua mãe, porém não tem ciência do fato. Essa, por sua vez, apesar de pertencer à igreja, não tem certeza da salvação e além disso possui um temperamento violento. A filha em algum momento tem os olhos abertos por Deus para seu pecado. Ela se sente mal e está extremamente atribulada em relação a isso. Ela então confessa a sua mãe. Depois da confissão, a filha fica em paz. A mãe, porém, desde então, fica perturbada e perde a paciência, com frequência passando contínuos sermões. A mãe perde a paz enquanto a filha ganha a sua. O princípio é, nunca ganhe sua paz em detrimento da de outrem. Consulte os irmãos em responsabilidade. Ao fazer um pedido de desculpas, os recém-convertidos devem aprender a consultar os irmãos em responsabilidade da igreja. Dessa forma, os recém-convertidos estarão sob a proteção da igreja de forma a proceder corretamente e sem perigo de excessos. Irmãos em responsabilidade podem instruir em questões do que deve ser confessado ou não. A responsabilidade da igreja. A igreja, em particular os obreiros e irmãos em responsabilidade, devem instruir os recém-convertidos em como lidar com questões que requerem desculpas ou restituição.
Muitos pecados devem ser confessados por completo, mas alguns devem ser somente tratados de forma indireta caso possam ferir a outros. Um caso extremo. Conheço um caso de uma irmã e sua cunhada. Esta fez muitas coisas nocivas pelas costas daquela nossa irmã, que desconhecia a origem das coisas ruins que lhe aconteciam. Depois de algum tempo a cunhada confessou àquela irmã, e o problema se agravou sendo que muitas coisas desagradáveis se seguiram. Se a cunhada simplesmente tivesse dito que lamentava ter dito e feito tantas coisas contra aquela irmã, talvez não teria havido maiores consequências. Mas infelizmente ela confessou os detalhes. É verdade que ela se livrou de uma consciência de culpa daí em diante, mas a outra pessoa envolvida caiu em fraqueza e pecado. Nenhum de nós deve cometer tal erro. Os anciãos na igreja devem ensinar aos irmãos a como confessar os pecados adequadamente. Algumas questões devem ser explicadas em detalhes, enquanto outras devem ser mencionadas apenas. Para algumas pessoas todos os detalhes podem ser ditos, mas para outras não. Há uma grande diferença nisso. Cartas de restituição. Com relação à restituição, é possível que você não tenha como ressarcir. Fazer restituição é uma coisa, mas ser capaz de ressarcir é outra. Ainda que você não tenha condições de reembolsar a pessoa, mesmo assim você deve escrever uma carta de restituição. Você pode honestamente escrever: vou pagar, mas não posso fazê-lo agora. Por favor, perdoe-me. Tão logo tenha condições, pagar-lhe-ei imediatamente. Isso também deve ser feito. Quando não há como. Se uma pessoa faleceu, evidentemente ela não pode receber sua restituição. Na época do Antigo Testamento, nesses casos a restituição deveria ser encaminhada aos levitas. Seguindo o mesmo princípio, se hoje não houver quem receba sua restituição, então repasse à igreja. Mas se houver, legalmente, alguém que possa receber a restituição, então a igreja não pode recebê-la por outrem. Se a pessoa faleceu, faça a restituição a algum familiar, se não houver familiares, entregue a restituição à igreja. Ainda que lhe seja mais fácil, você não pode entregar a restituição à igreja se houver alguma pessoa que possa receber a restituição. Com relação ao pedir perdão, se a pessoa já faleceu, você deve confessar o pecado à igreja, seguindo o mesmo princípio acima. Expresse sua disposição em pedir perdão, e peça misericórdia a Deus. Dificuldades resolvidas. A igreja precisa tomar providências especiais com relação a estas questões. A igreja deve ajudar aos irmãos e irmãs a fazer restituições e a pedir perdão adequadamente. Cada um deve ter uma boa condição espiritual. Não devemos incriminar outras pessoas, mas também não podemos fugir à nossa responsabilidade. Precisamos pedir perdão e fazer restituições. Quando a ajuda for necessária, esta deve ser solicitada dos presbíteros da igreja, de maneira que a responsabilidade de restituir seja devidamente observada. Estando a igreja envolvida, seremos libertados de cometer excessos. Consciência purificada. Finalmente, é importante que ninguém caia na armadilha de aceitar excessiva acusação por causa destas questões. Isso é bem possível. Cada pessoa deve ver como o sangue do Senhor purifica nossas consciências. Através de sua morte podemos ter uma consciência livre de ofensas diante de Deus. A morte do Senhor nos permite chegar a Deus. Essa é a realidade. Por outro lado, é necessário perceber que para sermos limpos aos olhos do mundo, precisamos lidar com nossos muitos pecados. Quer pequemos contra outrem em questões materiais ou de outras formas, precisamos estar dispostos a lidar com os pecados. Nunca, entretanto, devemos permitir que Satanás nos ataque com excessiva acusação. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Qual será o resultado? Para ser descurados. Frequentemente, os filhos de Deus estão doentes por causa da presença de questões de conflito entre eles. Quando confessam os seus pecados uns aos outros, então são curados.
Que os recém-convertidos se mantenham sempre puros, confessando seus pecados diante de Deus e fazendo restituição aos homens, de forma a ter suas consciências tomadas de bondade e vigor. Extraído do livro Não Mais Eu, Mas Cristo. Vatman N.E. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.